Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Queremos saudar os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares, em suas casas, pedindo que o Senhor esteja também na sua casa, agindo de uma forma poderosa, ministrando a sua vida, preparando você para aquilo que Deus tem, para aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Eu queria compartilhar contigo, querido, uma palavra. Deus tem ministrado muito meu coração nesses dias. Na verdade, nesse tempo todo, o que mais a gente consegue fazer é orar e ler as Escrituras Sagradas. E por dedicarmos um tempo maior para esse fim, com certeza Deus vai revelando, vai trazendo, vai mostrando coisas que são profundas, que são especiais, que são direções de Deus para que a gente possa passar bem por esse tempo, passar bem por essa tribulação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu queria falar um pouquinho que o tema é: no poder do Espírito Santo, podemos ir além. No poder do Espírito Santo, podemos ir além. No poder do Espírito Santo, sempre iremos além. Em nome de Jesus. Atos 7. Se você achou, diz amém. Atos 7, a partir do verso 54. 7, a partir do verso 54. E nós vamos até o versículo 4 do capítulo 8. Atos 7, versículo 54 em diante, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Volte no capítulo 6, querido. Atos 6, do versos 8 até o 15. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem
não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu queria que você fechasse os teus olhos um instante, querido, colocasse mais uma vez seu coração diante do Senhor. Esse é um momento muito especial, um momento muito sublime, quando nós temos a oportunidade de poder parar para ouvir, parar para reagir, para interagir com as Escrituras Sagradas. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher, deixa o Espírito de Deus falar contigo, que enquanto a palavra vai sendo liberada, você possa dizer: Deus, vai tratando, vai mudando, vai curando, vai restaurando o meu coração, para que eu possa, cheio do teu Espírito, manifestar a tua glória nesse tempo tão conturbado. Pai, nós queremos te engrandecer mais uma vez nesta hora. Estamos aqui diante, ó Deus do Senhor, reunidos como igreja, ó Deus querido, alguns irmãos aqui no templo, ó Deus, muitos outros em suas casas, e nós te pedimos, Deus, vem com teu Espírito neste lugar, vem com teu Espírito em cada casa, ó Deus querido, levanta mesmo, Senhor Jesus, ó Deus, em cada lar, em cada casa, um lugar de adoração, um lugar de cura, um lugar de redenção, um lugar de restauração, ó Deus, que o ambiente, ó Deus querido, onde o teu povo se reúne agora, aqui ou na casa, ou em qualquer outro lugar, Pai querido, que porventura possa estar, ó Deus, que o Senhor, através da ação do teu Espírito, transforme esse lugar, Pai querido, num ambiente propício para o milagre. O Senhor conhece, Deus querido, ó Deus, as nossas dores, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas indagações, os nossos questionamentos. Nós não podemos esconder absolutamente nada do Senhor, e nós revelamos para o Senhor o nosso coração nesta hora, pedindo: Deus, vem com teu Espírito, ó Deus, nos capacite a falar, mas nos capacite a ouvir, e ouvindo, Pai querido, que possamos reagir à tua palavra, ó Deus, da forma que o Senhor deseja. Pai, de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, então unge as nossas vidas e nos enche o coração, ó Deus querido, nessa noite, para que nós saiamos daqui, Pai, renovados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus querido, com o foco acertado, ajustado, ó Deus querido, para que nesse tempo, Pai, ó Deus atribulado, nós possamos, Pai, ó Deus, manifestar para essa terra que Jesus é o nosso Senhor, em nome de Jesus. No poder do Espírito Santo, podemos ir além. Eu creio, queridos, que na maioria das vezes nós lidamos com a vida, lidamos com as lutas de forma muito inocente. Nos falta discernimento para entender algumas realidades. Quando a gente olha as Escrituras, a gente percebe que logo depois da queda, relatada em Gênesis 3, a gente descobre, percebe que a humanidade, que o homem, que o ser humano, arranjou uma companheira inseparável. E essa companheira, ela recebeu o nome de lutas. A gente tem lutas o tempo todo. Lidamos com dificuldades o tempo inteiro. Desde que o pecado entrou na humanidade, nós estamos lidando com batalhas, estamos lidando com lutas. Elas estão dentro de nós, verdade ou não? Quem tem lutas internas aí? Nós temos conflitos que estão dentro de nós. São guerras que nós travamos conosco mesmo. Nós temos lutas que estão fora de nós, nós estamos vivendo uma agora, que foge da nossa capacidade, foge da nossa compreensão, foge do nosso entendimento. Parece muitas vezes que não é nada, mas de repente chega mais perto da gente e a gente percebe que nós não temos controle sobre elas, elas estão dentro, elas estão fora. Na verdade, nós encontramos que o desafio do coração de Deus é que nós precisamos aprender a lidar com a vida do jeito de Deus. Precisamos aprender a lidar com a vida
segundo o coração de Deus. Agora, queridos, se essa é a realidade da vida humana, nós vamos descobrir que essa também é a realidade da igreja. A igreja do Senhor nasceu no meio da luta, caminha no meio da luta, vive no meio da luta, e quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai tirar a sua igreja do meio da luta. Ela vai tirar a igreja do meio da luta. A igreja está em luta constantemente. E assim como nós temos lutas internas e lutas externas, a igreja também. É a mesma situação. Nós lidamos com lutas dentro, com lutas fora, lidamos com escassez muitas vezes, algumas vezes com fartura, né? Bem pouco. Né? A maior parte do tempo nós lidamos com o limite. A igreja lida com o limite. Ela caminha por fé. Ela não caminha pelo que ela tem, ela caminha por aquilo que ela crê. Ela anda por aquilo que o Senhor estabelece que ela ande. Ela lida com confrontos, ela lida com ameaças, ela enfrenta batalhas o tempo inteiro, o tempo todo. Por isso, querido, é importante que a gente entenda que muitas lutas não são frutos da infidelidade. Elas estão presentes na vida humana. Tem lutas que são originadas na infidelidade, mas tem muitas lutas que são parte da vida e nós precisamos aprender a lidar com elas segundo o coração de Deus. O texto que eu li, Atos 7, Atos 6, Atos 8, né, Atos 7 especialmente mostra o testemunho de um homem que, em virtude da firmeza da sua fé, em virtude de um coração de servo, em virtude de uma sede imensa em buscar a presença do Senhor e ser um homem que caminhava segundo a direção do Senhor, cheio do Espírito Santo, um homem que havia sido escolhido para ser um dos diáconos, aqueles que estariam servindo a mesa para atender as necessidades de algumas viúvas de origem grega. Esse homem fazendo tudo certinho, mas enfrentando lutas terríveis. Enfrentando lutas terríveis. O texto mostra muita luta, mas também revela para nós que quando nós lidamos com as lutas do jeito de Deus, o texto revela uma manifestação da presença de Deus de uma forma extraordinária. Não são as lutas, queridos, que determinam, mas é o quanto nós nos rendemos, acabamos de cantar isso aqui, né? O quanto nós nos rendemos e o quanto nós deixamos o Senhor nos guiar no meio das batalhas, no meio das lutas, o quanto nós nos rendemos para lidar com a vida segundo o coração de Deus, do jeito de Deus. E aí, querido, eu queria que você pensasse comigo em algumas coisas nessa noite, para que a gente possa aprender de Deus. Quem deseja, pelo poder do Espírito Santo, ir além? Eu vou perguntar de novo, acho que você não escutou o que eu disse agora. Quem deseja, pelo poder do Espírito Santo, ir além do que tem ido? Amém, glória a Deus, louvado seja. Então escute algumas coisas, querido, que nós encontramos como direção, como instrução de Deus, né? Primeira coisa, nós precisamos ter clareza no coração, clareza de realidade. Talvez a pergunta, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu penso, queridos, que a gente precisa entender, hoje é o coronavírus. Algum tempo atrás, Deus me deu o privilégio de fazer uma viagem missionária. E eu fui para o Haiti. E quando eu fui para o Haiti, junto com alguns outros pastores, o Haiti estava no auge de uma crise do cólera. Gravíssima, gravíssima. Milhares de pessoas contaminadas, e muitas pessoas nos procuravam antes de nós viajarmos, dizendo assim, pastor, o senhor tem certeza? Desiste da viagem, espera passar essa crise, quando passar vocês vão. E a gente sentia que era a direção de Deus de estar naquele tempo, naquele lugar, naquela hora.
E nós fomos, e quando nós chegamos no Haiti, o pastor que nos acolheu, ele deu uma palavra para nós. Ele falou assim, olha, agora vocês estão na minha terra. Vocês sabem da crise, sabem da dificuldade, mas a partir de agora, vocês vão ouvir a minha voz, vocês vão comer o que eu der para vocês comerem, vocês vão nos lugares que eu determinar que vocês têm que ir. E depois que ele deu todo o roteiro para nós, ele falou assim, se vocês ouvirem a minha voz, eu garanto para vocês que vocês vão voltar para a terra de vocês sem serem contaminados. Queridos, a luta era imensa, a gente viu coisas terríveis naquele país. Pessoas morrendo no meio da rua sem socorro. Porque a coisa era gravíssima. E havia um desejo no nosso coração de intervir em algumas coisas, ele dizia não, e a gente obedecia. Quando a gente precisava ir no banheiro, ele estava do lado de fora com álcool gel, esperando a gente sair do banheiro. Passamos 10, 12 dias lá, e voltamos e nenhum da equipe foi contaminado. E quando nós saímos de lá, querido, eu fui muito ministrado pelo Senhor. Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde a contaminação está presente não pelo coronavírus, mas pelo pecado. Nós estamos recebendo influências malignas o tempo inteiro. E nós perdemos de vista a dimensão de que nós estamos em luta. Mas no meio dessa luta, querido, eu tenho uma voz, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção que é do alto, que me dá a direção, que faz com que eu caminhe em segurança, que faz com que eu caminhe em vitória. A luta está presente em todos os lugares, eu preciso ter essa clareza no meu coração, mas eu tenho uma voz, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção que vem do alto. E essa palavra, querido, que vem do alto, ela me garante que eu posso caminhar no meio de toda a guerra, no meio de todas as coisas, e se eu escutar a direção que vem dos céus, eu com certeza caminho em segurança. Fazendo a vontade dele. Entendendo a vontade dele, compreendendo a vontade dele. Nós estamos em luta, querido. É interessante que quando a gente olha a palavra do Senhor, lá em 1 João 5,19, o apóstolo João nos lembra, Deus nos lembra através do apóstolo João, que nós habitamos num mundo que jaz no maligno. Nós habitamos num mundo que jaz no maligno, que perece. O mundo não é de Satanás, mas está debaixo do jugo dele, perece na mão dele, morre na mão dele. Nós habitamos num mundo que jaz no maligno. Efésios 6, 10 a 12, nos lembra o Senhor de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Mas às vezes nós perdemos de vista a direção que Deus está trazendo ao nosso coração. 1 Pedro 5,8 diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar quem ele possa, não está brincando. Apocalipse 12:10 diz que o nosso adversário, o diabo, acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Nos acusa de dia e de noite. Que foi expulso por Deus. Por que a palavra insiste tanto em trazer à nossa memória e ao nosso conhecimento essas verdades, queridos? Para que a gente possa caminhar em segurança, para que a gente possa caminhar debaixo de uma direção que vem do alto. Para que a gente possa caminhar sabendo em quem nós temos colocado a nossa fé. Nós estamos em guerra. É interessante, quando nós vamos falar de batalha espiritual, né, é sempre lembrado que o exército mais bem preparado é o exército que está em constante ameaça. A nação que vive debaixo de ameaça pode ser pequenininha,
você vai ver que o grande investimento que ela faz é exatamente na sua defesa e no seu ataque. Luta, se prepara, porque sabe que está em condição de guerra. E às vezes, querido, nós perdemos essa dimensão. Os irmãos do início da igreja, o texto que nós lemos revela a clareza que os nossos irmãos tinham do passado, né, de que eles estavam em guerra e não podiam vacilar. Não podiam perder de vista a direção que o Senhor tinha para as suas vidas. Nós estamos em guerra. Não uns contra os outros. Nós não estamos em guerra contra as pessoas, querido. Nós não estamos em guerra contra a humanidade. Nós estamos em guerra contra as trevas. Amém, querido? Os conflitos aparecem, o diabo quer fazer com que a gente perca de vista a direção do Senhor. E ele distorce a nossa imagem, distorce a nossa visão, distorce as nossas palavras. Você já foi ferido por uma palavra que foi distorcida? Você falou algo, e alguém entendeu uma outra coisa, e o teu coração se amargurou por causa daquilo. E aquilo quase te destruiu. Pessoas já foram feridas por palavras que nós liberamos. Porque a gente perde a dimensão de que nós estamos em guerra. A gente perde a clareza de que nós estamos em guerra. Segunda coisa, querido. Não existe vitória. Diga assim comigo, não existe vitória fora da direção de Deus. Amém, querido? Absorva isso. Não existe vitória fora da direção de Deus. Eu acho lindo o capítulo 6, no versículo 10, quando diz assim: Estevão, escolhido para servir mesa, né, mas como ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o servir mesa se transformou num lugar de grande salvação de pessoas. Tanto ele quanto os outros diáconos começaram a ser usados de forma extraordinária, Deus realizando milagres, Deus realizando prodígios, maravilhas, né, por meio deles. E o texto, no versículo 7, diz que a palavra crescia e o número de pessoas que conheciam o Senhor se multiplicava. Mas, de repente, aparece um grupo de pessoas que começa a questionar a vida de Estevão, questionar a vida desse homem. E começaram a debater com ele. E o versículo 10 diz que aqueles homens que eram capazes aos olhos humanos não podiam resistir. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir. Já pensou, querido? Esse mesmo Espírito operando em nós, a ponto das pessoas não conseguirem resistir, não resistir à nossa presença, mas resistir à sabedoria manifesta através das nossas vidas. Resistir, não podendo resistir ao Espírito que falava por ele, ao Espírito que se manifesta por nossas vidas. É um negócio maravilhoso, tremendo demais. Lá em Atos 8:4, foge um pouco da luta de Estevão, fala da luta dos irmãos. Veio uma grande perseguição sobre a igreja, e o versículo 4 diz que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos agora, né, iam dispersos, caminhavam sem direção, sem saber para onde ir, mas não perdiam de vista. Não perdiam de vista. Eles não tinham direção, estavam sendo dispersos pela perseguição, mas por onde eles iam, era um campo missionário. Sendo perseguido, sendo ameaçado, podendo ser preso, morto, mas eles iam e por onde eles passavam, anunciavam a palavra, iam pregando a palavra. Estevão não arredou o pé da direção do Senhor. Os irmãos que estavam sendo perseguidos, que podiam ser mortos, não se calaram, não arredaram os pés da direção de Deus.
A vida, querido, estava cheia de ameaças. Cheia de ameaças. Talvez eles pudessem parar e dizer assim: que é isso, Deus? A gente entregou a vida para o Senhor. Olha o que é que aconteceu com a gente. Estamos aqui profetizando teu nome e passando toda essa tribulação. Estamos aqui declarando teu nome, não podemos sair de casa. Mas não, querido. Aqueles irmãos não pararam no meio do caminho e não se omitiram diante das lutas e não negociaram a direção de Deus. Não negociaram a direção de Deus. Se nós desejamos vencer, querido, no meio das lutas que estão presentes, o corona é só um detalhe. As lutas são muito maiores do que essa. Se nós desejamos vencer, a gente precisa fundamentar as nossas vidas na direção do Senhor. E não abrir mão da direção do Senhor por coisa alguma. Quanta gente está aproveitando essa luta toda para deixar a direção de Deus. Para deixar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Aquilo que deveria ser motivo para a gente orar mais, como disse o pastor Silvio no início desse culto, muitas vezes é o motivo para a gente relaxar mais. Ao invés de entrarmos numa série com Deus, eu vi algumas séries na Netflix ali de 20, 30, 40 capítulos. E eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, se o povo do Senhor entrasse numa série com Deus, de 30 capítulos, de oração, 40 capítulos de oração, de consagração. Queridos, nós começaríamos a experimentar um extraordinário de Deus no meio dessa crise, no meio dessa luta. E você começaria a enxergar Deus te usar com prodígios, maravilhas e sinais. Ao invés de ficar esperando, você estaria se manifestando e manifestando a glória de Deus em todos os cantos, por onde você anda. Não existe vitória, querido, fora da direção do Senhor. Amém, querido? Terceiro, nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo para esse tempo. Precisamos de um revestimento do Espírito Santo para esse tempo que se chama hoje. Não por causa do corona. Nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo. Para que a gente viva a vontade de Deus, viva a plenitude de Deus. Por quê, queridos? Porque sem a plenitude do Espírito Santo, a gente fica cego. Eu já fiquei cego algumas vezes. Você já ficou? Você está lidando com uma coisa, lidando com alguma situação, não é? E de repente você só olha aquilo, e de repente você perde a visão, perde a direção. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, querido. Porque senão nós só enxergamos os nossos medos, as nossas razões, as nossas justificativas, os nossos padrões, e deixamos de perceber aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Atos 7, 54, 56, diz assim que o povo enfurecido, promovendo um grande levante contra Estevão. O povo enfurecido, promovendo um grande levante contra Estevão. Mas aí diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. O povo promovendo um grande levante, o povo enfurecido promovendo um grande levante, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu. O que ele viu? E é interessante que o texto diz que ele viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus, o Filho do Homem que estava em pé à direita de Deus. O povo enfurecido contra ele, promovendo um grande levante contra ele,
Imagina a pressão, querido, que esse homem estava sofrendo. Mas ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus. Queridos, enquanto nós não olhamos para o céu, nós não contemplamos a glória de Deus. É interessante que quando Abraão estava na sua caminhada, em obediência ao chamado de Deus, em alguns momentos ele olhava para a realidade dele, olhava para as circunstâncias, olhava para as batalhas, ele ia perdendo a visão. E aí Deus vinha, chamava esse homem para olhar para o alto. Diz assim, olha para o alto, querido. E todas as vezes que os olhos de Abraão foram tirados da terra e levados para olhar para cima, ele viu a glória de Deus, a promessa se renovou, a esperança se renovou, ele foi renovado espiritualmente. Com Moisés não foi diferente. Enquanto ele estava olhando para as coisas da terra, a força ia sendo perdida. Mas quando ele olhava para o Senhor, olhava para o céu, Deus o renovava. Foi assim com Elias, foi assim com Isaías. João 3,14 diz assim que o filho seria levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para ele fosse salvo, fosse renovado, fosse restaurado. Querido, você tem visto a glória de Deus nesse tempo? Você tem se alimentado com a glória de Deus? Tem recebido a glória de Deus na sua vida? Nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo. Porque quando nós olhamos para o céu, é interessante que o pastor Silvio leu aqui a experiência de Elias, né? E Elias mandava o seu moço, olha lá, não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Mas onde é que ele viu, querido? Elias estava ministrando o coração dele, não tira os olhos do alto. É lá no alto, e de repente ele viu uma pequena nuvem. E ele diz, vamos se preparar porque vem chuva abundante. Onde você tem posto os teus olhos, querido? Estevão no meio da guerra, no auge do conflito. Olhou para o céu e viu os céus abertos, viu a glória de Deus. Viu os céus abertos. Viu os céus abertos. Às vezes a gente olha e parece que o céu está fechado. Quem já teve a sensação de que o céu está fechado? Esse tempo não tem sido fácil, né? Você está lá na sua casa, o tempo inteiro, e aquilo vai promovendo um desgaste, porque vai mexendo com todas as coisas, e a gente esquece de olhar para o céu e ver que o céu está aberto. A gente quer fazer um monte de coisa e vai se desgastando porque não dá. E a gente esquece de olhar para o céu e perceber que o céu está aberto. E Estevão viu o céu aberto. Você pode dizer comigo, querido, os céus estão abertos. Diga de novo, os céus estão abertos. Agora diga assim, Deus, abre os meus olhos para eu ver. Porque quando ele olha para os céus, vê os céus abertos, ele viu a glória de Deus, os céus abertos, e ele viu que Jesus estava em pé, à direita de Deus Pai. E é interessante, a Bíblia fala algumas vezes, né, de que Jesus está à direita de Deus Pai. Romanos 8 fala que Jesus está à direita de Deus Pai, fazendo o que mesmo? Né? Está à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Queridos, se Jesus está à direita de Deus Pai, intercede por nós, quem acredita que a oração de Jesus é ouvida pelo Pai? Mas ele declara que Jesus está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Hebreus 7:25 diz que ele vive para interceder pelos seus. Vive para interceder.
Jesus não está lá no céu, ele falou assim, cumpri a minha parte, fui lá na cruz, dei a minha vida, e agora, ou eles que se virem. A palavra diz que Jesus continua lutando, que continua batalhando por nós, querido. Mas quando a gente não olha para os céus, a gente não vê essas coisas. E quando a gente não vê que Jesus está batalhando por nós, querido, lutando, intercedendo, a gente vai se perdendo em nós mesmos. A gente precisa de um revestimento do Espírito Santo. Se lidarmos com as batalhas que estão diante de nós, com a plenitude do Espírito Santo, se caminharmos olhando para a direção certa, querido, sempre nós contemplaremos a glória de Deus, sempre nós veremos o céu aberto e sempre nós teremos o entendimento que Jesus está à porta, Jesus está à direita de Deus Pai, em pé. Alguém disse que é um sinal de autoridade também. Atos 7, 59, 60. É interessante. O texto diz que Estevão, olhando para a direção certa, não recua, se entrega ao Pai na sua luta, se entrega ao Pai e libera o seu coração. Ele diz assim, Pai, não impute esse pecado para eles. Olha que coisa tremenda. Está liberando o coração. Está liberando o coração. Quantas vezes que nós estamos amarrados porque não liberamos o coração? Liberamos a nossa vida para muitas coisas, mas não liberamos o nosso coração. Estevão se rende, se entrega e libera o coração. Não lhes impute esse pecado. No capítulo 8, a gente percebe que quando estamos olhando na direção certa e caminhando no poder do Espírito Santo, mesmo diante das maiores ameaças, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante das maiores limitações, Deus é especialista em transformar os nossos limites em meios para que vidas se aproximem dele. Deus é especialista. E aquelas pessoas que, se aparecesse, baixasse um decreto aqui amanhã, dizendo assim, você não pode falar de Jesus mais. E se você abrisse a sua boca, uma perseguição viesse sobre você. Quantos teriam coragem de sair falando de Jesus? Eles sabiam que eles podiam morrer, eles sabiam que podiam ser presos. Eles sabiam, mas eles sabiam, tinham experimentado o poder do Espírito Santo na vida deles. De uma forma sobrenatural. As ameaças não pararam, a morte não parou, as perseguições, as prisões, as agressões não paralisaram os nossos irmãos. E o tempo agora, querido, é exatamente esse. É tempo da igreja se levantar. Talvez a gente não possa fazer muitas coisas que a gente fazia antes, mas a gente pode causar um grande impacto, como esses irmãos do passado causaram. É só a gente dizer, Deus, encha-nos do Espírito. Encha-nos do Espírito. Receber pela fé o mover e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E você vai caminhar, querido, de uma forma poderosa. No meio dessa semana eu estava meditando naquele texto de Colossenses 1, quando diz, Cristo em nós é a esperança da glória. E eu fui deitar com aquele texto na cabeça. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu dormi a noite inteira, acordei diversas vezes e acordava e vinha esse texto, Cristo em nós é a esperança da glória. E aí me veio os questionamentos, querido. Se Cristo em nós é a esperança da glória, nós temos sido o instrumento que Ele deseja que a gente seja nesse tempo. E durante a madrugada eu acordava e eu dizia, Deus, eu quero ser exatamente o que esse texto diz que eu tenho que ser. Cristo em nós, a esperança da glória.
E a última coisa, para a gente orar. A perseverança é a chave para vencer e ir além. A perseverança é a chave para vencer e ir além. Eu creio, queridos, que perseverança é o maior desafio na vida cristã. Eu nem vou perguntar aqui quantos têm dificuldade com perseverança. Mas você e Deus sabem disso. Perseverança, com certeza, é um dos maiores desafios que nós temos. Nós precisamos aprender a caminhar em perseverança. Muitas vezes nós pensamos que perseverança é não recuar e orar. Mas quando olho esse texto, eu vejo que vai além disso. É muito mais do que não recuar, é muito mais do que orar. Olhando o texto, eu entendo que perseverança continua, é o desafio de continuar a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer circunstância, continuar focado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, permanecer naquilo que Deus tem para as nossas vidas, continuar fazendo o que Deus deseja, apesar da situação, apesar das circunstâncias, continuar fazendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Atos 7:54 esclarece que Estevão não recuou. Estevão orou, mas permaneceu fazendo exatamente o que o Senhor orientou que ele fizesse. Atos 8:4 mostra que os irmãos também não deixaram de fazer aquilo que Deus havia colocado queimado no coração deles. Iam pregando por toda parte. Às vezes a gente não recua. Às vezes a gente continua orando. Mas a gente vai abandonando aquilo que Deus quer que a gente faça. Não voltou, não deu passo para trás. Continua em oração. Mas a gente vai largando aquilo que Deus confiou para a gente fazer. Atos 6:5 fala que foram escolhidos 7 homens, cheios da presença do Espírito Santo. Com certeza todos eles foram usados por Deus de uma forma extraordinária, além das funções para a qual haviam sido selecionados. A gente vê que há uma referência muito especial para Filipe, que saindo dali no meio da perseguição, está pregando lá em Samaria, de repente foi arrebatado pelo Senhor, levado ao caminho para falar com o etíope. Depois que ministra o coração do etíope, ele foi arrebatado de novo, e estava lá pregando em todas as cidades até chegar em Cesareia. Um homem usado de uma forma poderosa por Deus. Agora, quando fala de Estevão, a palavra diz que Deus estava realizando prodígios e maravilhas através de suas vidas e multidões sendo impactadas. Armaram contra ele e o levaram até a morte, mas ele não recuou. Não deixou de fazer a vontade do Senhor. Suas últimas palavras: não lhes impute esse pecado. Querido, quando perseveramos em Deus, Deus transforma a batalha em bênção. E sempre vai além do que conseguimos imaginar. O versículo 58 diz que os mantos, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu penso, queridos, que tem algo muito valioso aqui. O símbolo da morte de um homem fiel, sendo colocado aos pés do perseguidor. Pouco tempo depois, capítulo 8 começa dizendo que Paulo consentia com a morte, levava, arrastava para as prisões, mas no capítulo 9,
esse homem tem uma experiência com Deus. Aquele homem diante do qual foram depositadas as vestes de Estevão. No capítulo 9, tem uma experiência com Jesus. E já na sua experiência, separado para espalhar o evangelho por todos os cantos que havia. Querido, Deus transforma a minha luta se eu permaneço nele. Deus transforma a sua luta se você permanecer nele. Deus te leva muito além, Deus vai muito além, Deus faz muito além do que eu e você podemos imaginar. Eu penso que jamais passou no coração de Estevão que toda aquela luta, todo aquele sofrimento poderia de alguma forma estar virando uma chavinha no coração de Paulo, virando uma chavinha no coração de Saulo. Talvez olhando para aquele homem, sendo escorraçado do jeito que estava, mas olhando para o céu. Vendo o céu aberto, vendo Jesus à direita do Pai. E aquilo com certeza era impossível não mexer com o coração. E de repente, as vestes daquele homem sendo colocadas diante dos seus pés. Que propósito maluco! Mas aquele jovem tornou-se o apóstolo dos gentios. Pregador por todos os lugares. Deixou várias cartas escritas, várias igrejas fundadas, vários discípulos espalhados. Talvez a obra que Estevão poderia fazer não teria o alcance que teve. Querido, Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer te fazer um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Deus quer transbordar sobre a sua vida, querido. Talvez a sua luta, você lidando bem com a sua luta, elas serão as vestes que serão depositadas nos pés de alguém que verá o jeito que você age, a forma como você lida, a maneira como você trabalha, a maneira como você crê, e aquela veste de dor, de lágrima, muitas vezes, será o testemunho de alguém que está causando sofrimento e dor, querido, nesse tempo. Se nós lidamos do jeito de Deus, querido, você pode ter certeza que Deus vai além. Deus vai além. Você quer que Deus vá além, querido, contigo? Se você quer que Deus vá além contigo, eu queria que você ficasse em pé. Deus sempre vai além. Deus sempre vai além. Quando nós lidamos com as coisas do jeito de Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus, querido? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem já fez essa confissão, levante a mão bem alto. Diga assim, Jesus é o meu Senhor. Agora, querido, se Jesus é o teu Senhor, Ele é o dono da sua vida. Ela não te pertence mais. Não é para você lidar mais com a vida do teu jeito. Não é para você lidar com o ministério que Deus deu do teu jeito. Não é para você lidar com os dons do teu jeito. Não é para lidar com a família na tua habilidade. É na presença, é no poder, é na plenitude do Espírito Santo. Vamos cantar o Me Rendo aqui de novo? Vamos cantando suavezinho aí. Não é para você lidar com o seu trabalho do seu jeito, querido. Se a tua vida pertence para Deus, o teu trabalho pertence para quem? Se a tua vida pertence para Deus, a tua família pertence para quem? Se o teu dinheiro, se a tua vida pertence para Deus, o teu dinheiro pertence para quem?
É para ser lidado do jeito de Deus, querido. Segundo o coração de Deus. A gente não pode ser inocente, querido. Nós estamos em guerra, nós estamos em luta. E no meio dessas lutas a gente vê pessoas sedentas e pessoas se perdendo. Pessoas desejosas de receber o que você tem e pessoas abandonando o que tem. Deus quer te levantar, querido, na plenitude do Espírito Santo, para que esse tempo seja um tempo de grande transformação. Quantas coisas você está deixando, querido? Se está deixando porque Deus mandou, tem que deixar. Se não está deixando porque Deus mandou, tem que ser tratado. Tem que pedir a cura. Tem que pedir a restauração. Se a tua fé está apoiada em situações, circunstâncias, pessoas, precisa de cura, querido. Precisa de cura. Ou se você não avança porque está decepcionado com alguém, precisa de cura. Precisa de restauração. Coloque seu coração diante do Senhor, querido. Se Deus tem falado contigo, querido, e você quer a plenitude do Espírito de Deus na sua vida, a gente vai cantar esse cântico. Faça desse cântico a tua oração. Diga: eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Em nome de Jesus. Vem sobre a minha vida nessa noite. Vem sobre a minha casa nessa noite. Vem sobre a minha família nessa noite. Vem sobre o meu trabalho, oh Deus querido, nessa semana. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu não quero recuar da tua direção, assim como Estevão, assim como os irmãos que estavam em perseguição. Eu quero olhar para o céu. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver os céus abertos. Eles estão abertos, querido. Jesus abriu os céus. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Ele abriu o caminho para você estar na intimidade com Ele. Se a tua religiosidade não te permite enxergar, querido, diga para Deus hoje: Deus, eu preciso de cura. Abra os meus olhos. Se Deus vai falando contigo, querido, à luz dessa canção, se você quiser se ajoelhar aí no lugar onde você está, aí na sua casa, querido, faça da sua casa um altar. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está, dizendo: Deus, enche o meu coração, me enche com teu Espírito, me enche com teu Espírito, me enche com teu Espírito. Eu quero me ajoelhar como uma atitude de rendição. Eu quero me prostrar diante do Senhor, declarando que eu preciso. Eu estou no meio da luta, eu estou no meio da batalha. Nós estamos no meio da luta. Nós habitamos no mundo que jaz no maligno. Nós lutamos contra as trevas, não contra pessoas. O inimigo está ao derredor, rugindo como leão.
Ele é o acusador, Ele é o acusador dos irmãos. E Ele acusa de dia e de noite. Fala pra mim. Eu me rendo. Diga, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Me enche, me enche. Eu me rendo. Oh, Espírito Santo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, Espírito de Deus. Clame ao Senhor, querido. Diga, vento de poder. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh, Espírito Santo. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, Vem, Espírito de Deus. Visita cada casa, cada lar, cada família. faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Faz teu querer, Oh, poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Oh, Deus. Faz teu querer em mim, faz teu querer, Oh, Deus. faz teu Oh, querer Deus. em mim. Pai, em nome de Jesus, encha-nos com a plenitude do Teu Espírito, Pai. Cada vida que aqui está, Pai, cada vida na sua casa, oh Espírito Santo de Deus, faz uma obra poderosa. Aqueles que ouvem agora conosco, aqueles que ouvirão depois. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito, Pai. Lembra-nos que estamos em luta. Lembra-nos que o Senhor já rompeu com as trevas. Lembra-nos que os céus estão abertos. E que todas as vezes que olhamos para o Senhor, Pai, nós vemos a Tua glória. Oh Espírito Santo, batiza, visita durante a noite, Pai. Visita o Teu povo durante a noite. Fala, Senhor, durante a noite. Fala através de sonhos.
Oh Espírito Santo, Espírito Santo, eu consagro a tua igreja, eu abençoo a tua igreja, Pai. Teu povo, as famílias, meus irmãos e irmãs, Pai. Eu preciso do teu Espírito Santo. Minha casa precisa do teu Espírito Santo. Tua igreja precisa do teu Espírito Santo. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.